Muita gente bacana, muita gente legal, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Roger e este é o Intervenção Podcast, que hoje, gente, eu tenho a honra de receber ele, que é jornalista, ator, crítico de TV e o Papa da Fofoca, ele, Leão Lobo! Querido, meu prazer Deus enorme do estar aqui céu. com você. Roger foi meu colega no SBT durante muito tempo, né? E é um querido, né? A gente se acompanha há muitos anos. Então eu estava te falando aqui fora do ar que eu estou meio assim com o podcast, né? Que é muito podcast, virou uma praga, né? Então eu recebo acho que uns 10 convites para participar de podcast por dia. E as pessoas se ofendem quando você fala que você não pode. Verdade. Né? É chato isso, né? Então eu faço o dos amigos. Oh. Então esse aqui é meu amigo querido, eu sei que é um profissional sério, então esse podcast eu faço questão de participar. Agora, quando é outros convites, eu falo, gente, não dá, se eu for fazer podcast de todo mundo, eu não vivo mais. Exatamente, né? exatamente. Ô Leão, e você veio de uma família de jornalistas, Sim. né? Me conta um pouquinho É desse engraçada início. essa história, porque eu achava que jornalismo era jornalismo político, porque meu pai era jornalista político, foi perseguido, aquela coisa toda, e meu irmão era jornalista político. Meu irmão foi um dos fundadores do Jornal da Tarde, né, naquela época do Murilo Felisberto, aquele povo todo, Laerte Ferreira, Ivan Ângelo, né? E aí eu ouvia os dois, assim, eu pequeno, né? E apaixonado já por teatro, por televisão e tal. E aí eu via o meu irmão e meu pai discutindo política. Meu irmão era muito jovem, né? Ele tinha 17 anos quando ele começou a escrever. E num jornal que meu pai tinha. Porque meu pai foi perseguido na época da ditadura, aí não podia escrever mais, ele saiu dos Diários Associados e teve uma história forte, assim, que alguém pegou a matéria dele, mudou o contexto e assinou com o nome dele. Olha. Aí meu pai entrou na redação, pegou o Jornal do Dia, enrolou na mão e foi lá no João de Escatimburgo, que era o diretor, e deu um murro. Nossa. E ele caiu para trás assim, da cadeira, e aí todo mundo aplaudiu na redação, assim, meio timidamente, mas depois ficava ligando para meu pai, parabéns, era tudo que a gente queria fazer. Olha. Só que meu pai não conseguiu mais trabalhar. Foi vetado, né? E tinha aquela história do ouro para o bem do Brasil também, que já era um prenúncio ali né? da ditadura e tal. E meu pai também se negou a dar, e era uma campanha dos Diários Associados e tal, né? E aí foi enfim, porque meu pai tinha posições políticas, então ele não se vendia, né? E foi perseguido pelo Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo. Agora, olha que coisa engraçada. Meu pai era uma pessoa tão simpática que, apesar dele discordar do Adhemar de Barros e denunciar todas as falcatruas que ele fazia no governo e tal, a caixinha... Como é a caixinha 2 lá que tinha, né? Aquela coisa. O Adhemar tinha respeito pelo meu pai. Então, o Adhemar, o terreno que hoje é a Band, era do meu pai. Meu pai vende com outro sócio. Eles venderam para o Adhemar de Barros. Aí o Adhemar de Barros deu de presente de casamento para a filha, que se casou com o seu João Saad. Olha que coisa engraçada, coisinha. né? Então eu ia lá quando estavam construindo a Band. Olha. Eu era menino, eu ia com meu pai lá, meu pai me levava, às vezes me botava, entra aí no carro. Eu ia com ele e tal, ele mostrava o terreno, aqui vai ser uma televisão, não sei o que e tal. Então eu lembro, tem muito essa memória, né? Mas enfim, eu achava que jornalismo era jornalismo de política, eles ficavam aquelas discussões na mesa, aquele monte de jornal em cima da mesa, a gente tomando café. Eu achava aquilo, eu tenho, olha que coisa maluca, Freud explica, eu tenho horror ao cheiro de tinta de jornal. É mesmo? Eu tinha bronquite. Então Nossa. era só se sentir aquele cheiro de tinta de jornal, eu ficava com bronquite, ficava mal e tal. E todo mundo falava que era frescura em casa e tal, mas eu ficava mal. E era muito jornal que tinha, era Estadão, era Folha, era aquele monte de jornal, né? E aquelas discussões que eu não entendia nada, entendeu? E ficavam aquelas brigas, meu pai batia na mesa, meu irmão falava, não, você tá doido, pai, não é isso, essa tua, como é que ele falava?
essa tua visão tá envelhecida e não sei o quê. E eu não entendi o que era aquilo. Eu soube que você tinha até complexo de inferioridade, né? Por conta Isso, disso. porque eu achava que o meu irmão era um gênio, minha irmã era um gênio, porque Olha. minha irmã entendia muito de política também. A minha irmã ela é super estudiosa, ela foi aluna da USP, aquela coisa toda, né? Fez história na USP. E eles discutiam política, e minha irmã, inclusive, juntos também. E eu ficava ouvindo aquilo, eu não entendia, eu achava que eu era ignorante. Que eu era burro, né, um monte. Meu Deus. Então, eu não queria ser jornalista de jeito nenhum. Só que, quando eu tinha 16 anos, eu fui procurar um curso. Quando eu tinha 7 anos, meu pai era intelectual, então ele achava que televisão emburrecia as pessoas, como ele falava. Nossa. Fazia mal para as pessoas, que as pessoas ficavam passivas, sentadas no sofá. Era uma visão muito daquela época, né? Uhum. Os atores de teatro não queriam fazer televisão. Tinha um preconceito. Tinha um preconceito com a televisão. E meu pai não deixava entrar a televisão em casa. Só que aí... não deixava entrar TV? Não deixava. A gente assistia televisão na casa dos primos, na casa dos vizinhos, né? E aí, quando eu tinha, acho que 7 anos, aconteceu uma coisa curiosa. Ele ganhou uma televisão, porque aí ele não podia mais trabalhar como jornalista, ele começou a trabalhar como corretor de imóveis. E aí, ele ganhou uma televisão como pagamento. Olha, que ironia do destino, E era uma televisão holandesa. Eu lembro que tinha um cabo de borracha, fazia assim, parecia uma cobra, e saía do tubo e ia para a caixa de som. Né? Era uma coisa maluquice. E eles estavam instalando essa televisão na minha casa, e eu cheguei da escola. E aí eu olhei assim, eu já assistia as novelas dos vizinhos. Aí estava uma cena da Arlete Montenegro, da Lídia Costa, Turíbio Ruiz, Lolita e Tarcísio. Nossa. Mas a cena mesmo a que eu vi era Arlete Montenegro, a Lolita e o Tarcísio, que era uma novela chamada Ambição, que foi, acho que, a terceira novela da Excelsior, né? E eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero na vida. Eu quero entrar nessa caixinha e contar a história para as pessoas. Isso veio na minha cabeça assim, entendeu? Gente, a Excelsior era maravilhosa, né? Foi a TV da minha vida, né? Nossa. É o que a Globo copia hoje, é o que o Isso. SBT copia hoje. O Cinema em Casa, do SBT, é um nome que era da Excelsior. Vale a Pena Ver de Novo era um nome da Excelsior, que o Boni e o Walter Clark levaram para a Globo, né? Com dinheiro americano, enfim. Olha. Mas isso depois a gente fala. Agora, então e você vê que eu não gostava de política, né? Hoje eu sou um ser totalmente político, né? Porque eu aprendi a entender. Dignidade já nasceu por conta de toda essa conversa família e política? Eu estava tão ligado nas diretas já. Uhum. E tinha ido para a rua, aquela coisa toda, fui para todos aqueles comícios, né? No Pacaembu, em tudo que era lugar. E aí o Carlos Brickman me chamou para a Folha da Tarde para fazer uma... Foi muito engraçado, porque o Gibaum me chamou para a última hora, mandou eu mandar uma coluna e uma crítica para ele. Aí eu mandei, ele falou assim, olha, posso ser sincero, você nasceu para ser crítico, você não nasceu para ser colunista, porque sua coluna é muito séria. Nossa. Tem que ter mais humor e tal. E aí ele falou assim, mas tudo bem, porque eu já resolvi, o meu secretário, Nelson Rubens, vai ser o meu colunista. Olha na última hora. Naquele mesmo mês, o Carlos Brickman, eu fazia um programa na rádio, dando dicas de shows, essas coisas, porque eu trabalhava no Jornal da Tarde. Aí o Carlos Brickman fazia o programa falando de política. Aí ele me liga e fala assim, Leão, eu quero falar com você depois do programa. Falou no ar, assim. Aí acabou o programa, ele me ligou, ele falou, olha, estou assumindo a Folha da Tarde, eu queria que você fosse meu crítico de televisão e meu colunista. Topas? Aí eu falei, mas não tem o Ferreira Neto? Ele falou, Ferreira Neto é o Ferreira Neto, é a coluna do Ferreira Neto. Nós queremos uma coluna de televisão e crítica de televisão. Deu para entender? Eu falei, deu. Mas não vai ter problema? Ele falou, o problema é nosso. O seu é escrever a coluna e a crítica. Manda para amanhã, se for bacana, a gente já publica. Tá bom, mandei. Eu lembro que estava acabando aquela novela da Ivane Ribeiro, A Gata Comeu, ia começar aquela outra com o Tony Ramos e a Carla Camurati, só que de vidro, que tinha uns bichinhos de vidro lá.
E aí eu fiz a crítica da Gata Comeu, que tinha sido a Barba Azul da Tupi, com a Eva Vilma, com o Carlos Zara e tal. Aí eu já mais conhecia a novela de trás para diante, né? Então fui lá e fiz a crítica e fiz a coluna do lado. Aí ele mandou, no dia seguinte ele me liga e fala assim: Leão, parabéns, garotinho, parabéns, você é um sucesso. Eu falei, como assim? Ele falou, primeiro que não para de chegar fax aqui te cumprimentando. E segundo, que o Ferreira Neto veio aqui pedir sua cabeça para o Dr. Frias. Eu falei, isso é bom? Ele falou, isso é ótimo. Esse era o Carlos Brickman, né? Que me inventou, né? E, ao mesmo tempo, a Sônia começou a fazer a coluna no mesmo ano, começou a fazer a coluna no NP, no Notícias Populares. Então, os três começamos juntos. Um não pode dizer que começou antes do outro, assim, né? Por questão de dias, assim. E depois cada um foi para um veículo de rádio, aquela coisa toda. E fomos assim, fomos tocando, sempre considerados concorrentes, mas sempre fomos amigos, né? Isso que é legal. Né? A gente era concorrente, sim, mas amigos sempre. Nunca tivemos muito próximos, porque a gente sabia que tinha essa questão das informações e tal, então era melhor a gente não ficar próximo. Nunca ninguém falou isso um para o outro, mas sempre nos respeitamos assim, né? E isso foi muito legal. Eu acho que esses anos todos. O que é curioso... E aí você perguntou, desculpa, do Direta Já, né? Do Isso, Dignidade Já. E aí eu estava tão imbuído nessa época. E o Carlos Brickman, depois de uma semana que eu fazia a coluna, ele falou, tá tudo ótimo, tá tudo certo, mas eu precisava de um fecho para essa coluna. Uma frase assim, de encerramento. Todo colunista tem uma frase de encerramento. Tem um impacto. Pensa alguma coisa, amanhã você me fala. Aí quando eu já mandei a coluna, me veio assim, eu falei, meu Deus... A gente vai voltar para presidente da República. O que é que está faltando? Aí eu falei, comida na mesa do trabalhador, emprego, educação. Aquelas coisas que estavam na minha cabeça por causa das diretas já. E aí eu falei assim, como é que eu posso traduzir isso numa palavra? Aí veio dignidade. E aí eu botei dignidade já. E encerrei a coluna e escrevi isso. A Hebe me ligou imediatamente, maravilha de frase, não sei o quê. Aí a Nair Belo, aí a Lolita, aí todo mundo, né? E aí eu falei, bom, deu certo, né? A minha coluna tem umas histórias engraçadas. A minha coluna na Folha da Tarde, assim, em uns 3 meses, virou a coluna mais lida, junto com a do Giba 1. Olha. Né, que ele também tinha uma coluna lá. E aí... ficou muito assim, badalada, tal. Foi a tal história que a Silvia Popovic me ligou para falar sobre colunismo no Canal Livre. Aí eu cheguei lá, teve aquela história que ela perguntou assim, abri o programa, ela já perguntou, ela estava assim na ponta da mesa, eu estava aqui do lado dela, lá na ponta da mesa, assim, tinham várias pessoas, mas eu cheguei em cima da hora, sentei, a maquiadora estava passando um pó na minha cara, que é abaixadinha, assim, a Silvia já abriu o programa e falou, Leão Lobo, vou começar com você, que a sua coluna está sendo muito lida, não sei o quê, mas você fala umas coisas lá, as pessoas te xingam muito pelas coisas que você fala. Aí eu falei assim, hoje, por exemplo, né? Eu liguei minha secretária eletrônica, olha quanto tempo faz, foi 84 isso. Aí eu falei assim, aí começou, todo mundo começou era assim, você é bicha, você é bicha, você é bicha, a fita inteira. Aí uma pessoa lá na ponta da mesa vira e fala assim, você é? Eu olhei assim assustado, era aquele... publicitário, fugiu o nome dele agora. Porque você não tinha se assumido ainda. Não, era ninguém se assumiu, imagina, em 84. Era uma outra época, né, gente? E estava no auge da AIDS, inclusive, né? E aí eu olhei assim e falei, o quê? Viado? Sou. Por quê? Olha. Assim, era o... Ai, meu Deus, tá na ponta da língua. Que o filho dele virou comentarista político da Veja depois, como é? Era um publicitário famoso. Bom, aí eu respondi isso para ele. Ele falou assim, eu falei bicha, por que você falou viado? Eu falei, porque já que o senhor quer me rotular de alguma coisa, então eu prefiro que o senhor me rotule de um bicho inteligente, sensível, altivo, do que alguma coisa que dá no ralo. Falei assim para ele.
Boa. Foi isso. Aí a Silvia virou e falou, não, calma, gente. Aí começou assim, começou todo mundo a querer dar palpite na história. Olha que corajoso, que não sei o quê. Começaram a falar. Aí ela falou, calma, porque o assunto aqui é colunismo, não é, sexualidade. Opção sexual e tal. Então, vamos fazer um outro programa sobre isso. Aí eu chamo o Leão de novo e não sei o que e tal. E aí foi. Bom, no dia seguinte, eu andava na rua, as pessoas me davam os parabéns e tal. Então, foi uma coisa muito impressionante. Incrível. Os artistas começaram a me ligar para falar também. Então, foi uma coisa muito, muito impressionante isso. E libertador, né, Leão? E libertador. Porque foi assim, sabe? Lavou a alma. Eu tinha acabado, eu acho, de falar com os meus pais sobre isso. Também não tinha nunca. E porque eu estava fazendo terapia. Aquilo estava muito mexido na minha cabeça. Então, quando ele provocou assim, Enio Mainardi, que depois o Marcos Mainardi, filho dele, virou colunista de política. Tal. O Enio Mainardi, já falecido. Seus pais aceitaram tranquilamente? Não. Minha mãe foi uma coisa muito chocante para mim, porque eu tinha 25 anos. Já não era mais criança, morava com os meus pais e não tinha assim a menor vontade de sair da casa dos meus pais. Meu apartamento é imenso, eu me dava super bem com eles, não tinha problema e tal. Mas aí chegou um dia que a gente teve uma discussão com a minha mãe, eu e minha irmã. A minha irmã casada chegou porque nós tínhamos uma irmã de criação, uma menina que minha mãe adotou quando eu tinha 14 anos. E ela veio com 6 aninhos lá para casa. A mãe dela chegou no cabeleireiro e falou assim para minha mãe, você não quer uma menina? Eu estou dando, porque isso aqui, senão eu vou jogar na rua, não sei o quê. Nossa. E a menininha escondidinha assim atrás da cadeira do cabeleireiro, né? E olhava para minha mãe assim, com uma franjinha, minha mãe me contou isso. Aí minha mãe ficou muito... Minha irmã tinha casado, meu irmão tinha casado e eu tinha 14 anos. Então só estava eu na casa, era uma casa imensa, né? Tinha os quartos todos vazios. Aí minha mãe falou, nossa, eu vou levar essa menininha, ela está sofrendo muito. E aí a menina ela tinha vindo já de uma como chama? Uma creche, em que ela estava com o cabelo cortado, assim, feito uma cuia, assim, sabe? Cortaram. Nossa. E a minha mãe disse que olhou para a menininha e ficou muito penalizada e falou, não, vou levar essa menina. E acertou com a mulher e tal, e levou. E aí chegou em casa e me falou, você vai ganhar uma irmãzinha, não sei o quê, e mostrou a menininha. Aí ela veio pro meu colo, eu fiquei apaixonado e tal. Só que essa menina, quando ela fez 15 anos, a mãe descobriu o nosso endereço, porque a gente mudou, a gente morava no Jabaquara. Nossa. E eu fui visitar a Cleide Ácones e fui com meu pai de carro. A mãe viu o nosso carro, reconheceu e aí seguiu e descobriu onde a gente estava morando, em Higienópolis. Olha isso. E aí, porque a gente saiu de Jabaquara por causa da linha azul do metrô. Olha quanto tempo faz. Tinha acabado de construir. Né? Derrubaram as casas todas ali, inclusive a nossa. E aí a gente foi para Higienópolis e nunca mais saiu de lá. E aí ela seguiu a gente. Olha que loucura. E quando eu fui visitar a Cleide, que era lá, minha vizinha, né? E foi minha primeira diretora no teatro e tal. Então ela seguiu a gente. Aí ela apareceu lá em casa um dia com um relógio de presente de 15 anos para a menina e pedindo perdão e não sei o quê. Bom, essa menina pirou. A ponto de pegar garfo e espetar nas pessoas. Ela ficou assim, violenta. Começou a se drogar e mudou completamente, virou uma outra pessoa. E aí começou a quebrar a escola, e começou a dar muitos problemas. E acabou que foi internada. E minha irmã, psicóloga, a minha irmã orientou, falou, vamos botar numa clínica que eu trabalho, que é muito boa, séria. Então. Só que, claro, ela tinha um desconto, porque ela era psicóloga da clínica. Mas era uma clínica cara. E aí eu já estava no Jornal da Tarde, então eu pagava uma parte e minha irmã pagava uma parte para ela ficar lá na clínica. Só que eu dava o dinheiro para minha mãe, porque eu morava com a minha mãe, com meu pai, e a minha irmã estava casada. E aí a minha irmã vinha, pegava a minha parte e pagava o hospital. Não tinha Pix, não tinha essas coisas, né? E aí, olha que coisa engraçada. Cheguei um dia e a minha irmã subiu no elevador comigo, eu estava chegando em casa e minha irmã foi visitar a minha mãe.
E aí ele falou assim, poxa, Leão, você não está dando dinheiro da clínica, estou passando maior carão lá e tal. Eu falei, imagina, eu deixei o dinheiro com a mamãe. Não, a mamãe falou que você não deu. Aí teve uma discussão familiar. Meu pai, que não podia trabalhar como jornalista, não estava conseguindo trabalhar como corretor, estava passando por dificuldades, a minha mãe usou o dinheiro, né, para salvar meu pai e tal, mas não falou para a gente, né? E aí eu cheguei e falei, mãe, eu dei o dinheiro, cadê o dinheiro? Aí a minha mãe ficou toda enrolada e começamos a discutir com ela. Meu pai acordou, já era bem assim, tipo 10, 11 da noite. Meu pai acordou, veio do quarto e fez assim, o que é isso? Você vai matar sua mãe? E botou o dedo na minha cara. E meu pai era um cara culto, inteligente. Eu olhei para ele e falei assim, pai, nós estamos discutindo os dois com a minha mãe, por que você veio só para mim? E aí, eu estava fazendo terapia, aquilo veio. E eu falei assim, sabe por que você está brigando comigo só? Porque você sabe que eu sou gay e você não aceita isso, mas não tem coragem de falar. Nossa. Foi assim. Rapaz. Meu pai virou, ele estava de hobby assim e tal, ele pegou uma máquina de escrever, botou em cima da mesa da sala de jantar, começou a escrever uma matéria. Nossa. Eu tenho que entregar essa matéria amanhã cedo. Pirou, né? Sabe, um surto assim. Aí eu falei, pai, que isso? Aí eu falei, eu estou falando com você e tal. Não, amanhã nós vamos ao médico, nós vamos resolver isso, isso é um problema de hormônio. Aí tinha chegado meu cunhado, que não tinha um pelo na cara, e eu com uma barbona. Aí meu cunhado falou assim, seu Leão, desculpe, o senhor é um homem tão culto, tão inteligente, você está falando uma bobagem. Isso não tem nada a ver com hormônio. Eu não tenho um pelo na cara e não sou gay e não sei o que e tal. E aí a minha irmã também pegou minha mão e falava assim, eu sempre soube, mas eu precisava que você falasse. E aí a minha tia, que era uma espécie de, sabe, a família Trapo, lá tinha o Bronco. Minha tia era aquela pessoa meio fora da curva, né? Era curva em casa. Aí ela pegou minha mão e falava assim, eu te amo de qualquer jeito, eu te amo de qualquer jeito. E a minha mãe, que era assim, meu ídolo, né? Todo gay sempre tem a mãe como, né? E a minha mãe era assim, a pessoa... Aí a minha mãe vira e fala assim, sua madrinha não pode saber disso, porque minha madrinha tinha um filho gay, que era amigo do Ney Matogrosso, frequentava aquela turma e tal. Sua madrinha não pode saber disso. Eu olhei assim para ela, assustadíssimo. Falei, por quê? Não, por quê? Porque assim, ela vai... Entendi, que aí ela ia ficar no mesmo nível, entendeu? Olha que coisa maluca, né? Olha. Aquilo me doeu de um jeito. Aí eu desabei chorando e só minha tia que me segurou ali, segurando minha mão e minha irmã. Porque meu pai completamente fora da casinha, de repente, né? E a minha mãe falou um absurdo desses, né? Então eu fiquei muito mal. Então não foi fácil. Mas nessa mesma noite eu falei pro meu pai assim, pai, esse espaço, apesar de ser enorme, esse apartamento, ficou pequeno para nós dois, a partir de hoje. Aí ele, imagina, você é meu filho, eu te aceito de qualquer jeito. Eu falei, não, mas eu não vou aceitar. Porque se vier um amigo seu aqui e você ficar com vergonha, quiser me esconder, eu vou ficar muito mal. Então é melhor que eu vá embora. Então, se me dá uma semana que eu estou saindo da sua casa. Imagina, o que é isso? Eles não acreditaram, na verdade. Olha. Aí fui dormir, minha irmã foi embora e tal. Aí eu fui para uma amiga minha, eu estava fazendo jornalismo na Casper Libero nessa época. E eu tinha uma amiga que eu sabia que era muito rica, que tinha um pai poderoso, industrial. Aí eu falei assim, Sandra, o seu pai seria meu fiador? Ela falou, imagina, meu pai é um carcamano, um cara italianão grosso, ele não vai aceitar isso. Eu falei, posso falar com ele? Aí ela falou, você é maluco. Eu falei, tá bom, mas só me apresenta a ele. Aí me apresentou, aliás, ela já tinha me apresentado uma vez. Me leva até ele. Ela me levou até a empresa dele lá. Eu falei assim, olha, o senhor não me conhece direito, mas eu sou colega da Sandra, sou amigo dela. Se o senhor pudesse ser meu fiador, eu estou precisando muito nesse momento. Aí eu levei 1 litro de uísque para ele, comprei e tal. Eu ganhava muito bem nessa época, eu trabalhava no Jornal da Tarde. Eu lembro que na época, 10 mil cruzeiros. Uau. Era uma fortuna para um jovem de 24, 25 anos.
Aí eu levei um uísque bom para ele e tal, e falei, o senhor pode ter certeza que o senhor não vai se arrepender de ter me ajudado. Aí ele falou assim, não sei porquê, mas eu vou confiar em você. Agora, se você me der uma coisa, eu acabo com você. Ele falou assim. Eu falei, não, o senhor pode ficar tranquilo. Aí ele foi meu fiador, eu aluguei um apartamento perto dos meus pais, ali na Martins Fontes. E comprei uma mesa de fórmica, 4 cadeiras, uma cama e um fogãozinho. E mudei. E aí botei meus pais no carro e falei, vamos ali que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Na minha terapia eu estava lidando muito com isso. Como eu falei o que aconteceu e tal, ele me falou o seguinte, olha, vai chegar um momento que os seus pais vão virar seus filhos. E chega um momento que você se coloca de um jeito na vida e você se colocou sempre como filho. Mas se você experimentar se colocar como pai, você vai ver que a situação se inverte. E eu já estava notando isso, que meus pais estavam mais dependentes da gente do que a gente deles, né? Então eu levei os dois lá, a minha mãe olhou e falou, que lugar é esse aqui? Eu falei, a minha casa a partir de amanhã. Aí ela, você tá louco? Isso aqui vai virar um puteiro, e não sei o quê. Aí eu falei assim, bom, isso o tempo vai dizer. Verdade. Agora, e vocês, essa porta sempre vai estar aberta para vocês. E eu vou lá visitar vocês sempre, eu espero que vocês me recebam. Mas isso aí eu aluguei aqui perto, inclusive, que é para ficar perto de vocês e tal. Mas eu acho que não dá mais para a gente morar juntos. Acho que está na hora de eu ficar independente. E aí ela me ficou brava, me xingou, entraram no carro, foram embora. Aí eu mudei no dia seguinte. E aí, exatamente aquilo que o analista tinha falado, né? A coisa foi se invertendo, eles começaram a ficar doentes, a gente fez plano de saúde para eles, eu e minha irmã, e fomos cuidando deles aí até o falecimento deles. Minha mãe faleceu, infelizmente, muito cedo, né? Então, meu pai durou bem mais, né? Mas... A sua mãe era viva quando você virou pai? Não. Olha que coisa engraçada. Minha mãe faleceu 4 de novembro de 89. A Bia nasceu 16 de outubro de 91. Ou seja, praticamente dois anos depois. Olha. 1 ano e pouco depois, né? Uhum. E todo mundo diz que a Bia é a cara da minha mãe. Nossa. É engraçado isso, né? Coisa. Porque a Bia é do coração, né? Mas as pessoas olham e falam, nossa, parece que estou vendo a Dona Elza, o rostinho dela, não sei o que e tal. É impressionante isso. Fico até emocionado com essas histórias, porque todo mundo que conheceu minha mãe fala, nossa, como ela parece a sua mãe. Até o gênio é parecido, é engraçado isso. E como isso aconteceu? Foi um momento que você duvidou e aconteceu? Ou... Porque, assim, acho que muita gente questionou você na época, né? Leão Lobo, né? Gay pai. Acho que teve muito disso, né? Pois é, eu tinha acabado de assumir isso em rede nacional em 84, ela nasceu em 91, quer dizer, fazia pouco tempo, né? E aí veio aquela questão da AIDS e tudo, que a gente ficou meio... Todo mundo rejeitava, não davam nem a mão pra gente, né? Era uma coisa... Aí todos os programas começaram a me chamar, principalmente programas religiosos, para falar sobre o ser gay, aquela coisa toda, né? E aí eu tinha muito... Jesse Valadão era o machão de plantão, eu era a bicha de plantão sempre, né? E aí eu achava engraçado, né? Porque eu falava assim para ele, Jesse, nós aqui de novo, né? Ele falava assim, você me desculpa sempre, viu? Mas eu tenho que ser agressivo, eu tenho que xingar, mas é só um personagem, não sei o quê. Ele era um gentleman, o Jesse Valadão. Mas ele tinha aquele personagem Cafajeste, que ele fez no cinema, tal, né? Que marcou muito. Então ele chegava, ele falava que, imagina, isso é uma coisa doente, um homem transar com outro homem, não sei o que, falava. Aí entrava no intervalo e ele pedia desculpa. Meu Deus. E aí teve um dia que, em vez do Jesse Valadão, resolveram variar e chamaram Maguila. Nossa. Aí eu lembro que nessa época eu estava namorando um rapaz que era lá de Campina Grande e que era todo bombado e que lutava, inclusive, tal.
E aí cheguei no estúdio da Record, era o 25ª Hora, lembra aquele programa? Uhum. Aí eu cheguei no estúdio, assim, aí apresentei meu namorado, tal, pro Maguila, eles ficaram conversando, começaram a falar de luta e não sei o que e tal. Entramos no ar. Aí entramos no ar, o pastor vira e fala assim, o que você acha? Você não acha que é uma coisa doente um homem fazer amor com outro homem, não sei o quê? Aí ele falou assim, posso ser sincero? Olha, o cu é dele, ele dá para quem ele quer. Acabou, né? Aí começaram a chegar fax, todo mundo me xingando, né? Nossa. E falando que era pecador, que não sei o quê, aquelas coisas. E aí começaram a vir perguntas dos fiéis, aquela coisa, né? E a gente respondia aquela história da Bíblia, sempre não está na Bíblia, está na Bíblia. Uhum. Enfim, a eterna discussão. Mas a partir daí eu fiquei mais amigo do Maguila, eu já era amigo do Maguila, mas ele foi tão encantador e a Irani morria de rir assim no estúdio, né? E ele falou, inclusive, ó, estava conversando com o namorado dele ali, muito boa gente, luta que nem eu, que não sei o quê. Você quebrou um pouco o preconceito, né? Boa. Então eu fui muito amigo do Maguila, que o Maguila virou uma figura da televisão, de repente, né? Ele era jurado de programas, ele estava entrevistado toda hora e tal, ficamos muito próximos, assim, ele, a Irani e tal, um querido mesmo. E então foi isso, aí eu saí da casa dos meus pais, a coisa foi por outro caminho. E é engraçado que eu achava, quando eu falei, assim, foi aquele sem querer querendo, né, no dia lá que o Mainardi perguntou no programa da Silvia Popovic, mas depois virou uma coisa assim, virou uma luta mesmo. Tanto é que muita gente acha que o Dignidade Já eu criei por causa da luta, porque depois a gente formou a parada, né? Eu, a Marta, Eduardo Suplicy, era aquele Carlito Maia, que era da Globo, a Tereza Maia, a esposa dele. Nós fomos formando um grupo e a gente se revoltava com tudo que estava acontecendo com as travestis de São Paulo, que eram agredidas na rua pela polícia, né, roubavam o dinheiro delas, prendiam, batiam nelas, tiravam o dinheiro e devolviam elas na rua todas machucadas. Olha. E, ao mesmo tempo, famílias que tinham botado os filhos para fora de casa, por causa da AIDS, por causa por ser gay, né, aí, quando os filhos morriam com AIDS, vinham, tiravam os maridos, botavam os maridos na rua para pegar os bens, o apartamento, o carro, o telefone, que o telefone era um bem na época, né? Era uma coisa cara. Então as famílias vinham do interior, tinham botado o filho na rua porque era gay, mas aí, quando o filho morria com AIDS, aí vinham pegar os bens. E aquilo revoltava a gente. Então botavam os namorados, os maridos que estavam há 20 anos juntos, 8 anos juntos, sabe? Punham na rua. Então a gente chegava lá no Hotel Eldorado, ali na São Luís, a gente se reunia ali de noite, depois do teatro, depois de festas e tal. A gente se encontrava e fomos ficando amigos todos. O Eduardo Suplicy, a Marta, até a Dona Maria, mãe do Eduardo, ia lá de vez em quando, a Tereza Maia, o Carlito Maia, o Tito de Alencastro com o namorado, o João Batista Breda com o namorado. Enfim, formamos um grupo que no fim éramos 75. E aí a gente ficava discutindo toda noite, precisamos fazer alguma coisa para combater isso. Tinha um delegado chamado Riquete, na época do Maluf, que descia o porrete em todo mundo. Eles andavam com uns caibros dentro do carro da polícia, e quando vinha uma travesti na calçada, eles já metiam no dente, assim. Meu Deus. Então começava a sangrar, jogavam dentro daquele camburão, levavam para lá, tiravam todo o dinheiro que elas tinham arrecadado e botavam na rua de novo. Teve até a história da Cláudia Wonder, que virou até um filme, meu amigo Cláudia, que quando eu fui na delegacia, por causa dela, que prenderam a Cláudia e tal. Então era muita história. E aí nós resolvemos fazer um movimento. Aí falou assim, vamos fazer uma parada que nem dos Estados Unidos. Aí eu lembro que eu falei assim, não, igual dos Estados Unidos não, vamos fazer uma coisa com a nossa cara. Isso. Né? E aí começamos a discutir e tal, e fizemos a parada. Que a primeira foi na Praça Roosevelt, eram 75, por isso que eu lembro do número, e tinham 220 PMs em volta da gente. Nossa! Aí a gente contou, né? A gente falou, olha, quer ver, nós somos 75 só. E a gente com uns paninhos, assim, uns pauzinhos, assim, umas plaquinhas, né? E aí, aí formamos a associação da parada,
né? Aí no ano seguinte, já na Paulista, era 1 milhão de pessoas. Nossa. Que eles contam como a primeira oficial, porque aí já tinha a associação. Mas teve essa pré-parada, vamos dizer assim, em volta da Praça Roosevelt ali, né? E foi muito legal. Então, acabou virando um movimento mesmo, né? Quer dizer, e o meu Dignidade Já serviu muito para isso também, né? Mas não foi criado com esse intuito, né? Foi criado mais pensando mesmo no trabalhador brasileiro, essa coisa toda, né? Então é isso. Ó, gente, esse papo tá delicioso. E quando fala de delícia, falamos de Super Pizza Pan, porque você que está aí assistindo essa entrevista incrível com o Leão Lobo pode degustar aí na sua casa essas pizzas deliciosas, tanto salgadas quanto doces, através desse QR Code. Pega o celular, isso aí, aponta para a tela e você vai direto pro WhatsApp, pede sua pizza na hora. E aí cheguei na tua casa e você come uma pizza assistindo o Intervenção Podcast. Leão, quantas histórias, né? No teatro, eu vi alguma coisa de que você chegou a atuar com o Gugu Liberato. Verdade isso? É uma história interessante isso. Tinha uma agência em São Caetano do Sul, chamava Prit, que era da Tirani, que era uma senhorinha, que ela queria levar os filhos, para botar os filhos na televisão. E aí ela não sabia como, aí ela foi descobrindo como, aí ela descobriu tanto que ela resolveu abrir uma agência. Olha. Então ela fez a agência Prit. E era uma senhorinha, assim, dona de casa mesmo, mas ela era uma querida, Tirani. E quando eu comecei na televisão, o primeiro trabalho que eu fiz na televisão foi em 1977, uma novela chamada Vila Arco-Íris, que não tinha nada a ver com coisa gay, não. Era Vila Arco-Íris de colorido, porque tinha o Capitão Arco-Íris, que era o Loriberto Rosa, ele foi assistir uma peça minha no Teatro Infantil, gostou muito com os filhos dele, aí me chamou e falou, vocês não querem fazer uma novelinha na televisão, você e seu elenco? Aí fomos todos. E aí chamava Vila Arco-Íris, que ele era ao vivo, imagina. Nossa! Na Gazeta, ao vivo, foi onde eu comecei. Eu era o verde do arco-íris. Aí sim já falava um pouco de ecologia, aquela coisa toda. Mas tinha o vermelho, tinha o amarelo, tinha o marrom, tinha todas as cores, né? E aí a novelinha ficou 1 ano no ar. Nossa, muito tempo, hein? E ele que escrevia, era mimeografado o capítulo. A gente recebia no dia, decorava a primeira parte, no intervalo a gente decorava a segunda parte. Era Cheirinho assim. de álcool. Aquele cheirinho de álcool, tudo borrado assim. Meu Deus. Então foi isso. E aí, quando acabou a novela, o Loriberto falou, Leão, eu vou dispensar o elenco, né? Mas eu vou continuar com o programa e eu quero fazer um programa só com crianças. E eu queria que você continuasse comigo para você preparar as crianças para... E aí eu fiquei muito amigo da Tirani, porque ela mandava as crianças. Então tinha um menininho que fazia o horóscopo, tinha um menininho que fazia o telejornal com a menininha e tal. E eu preparava e aguentava as mães, né? Que as mães são complicadas. Elas ficavam atrás da câmera querendo dar ordem para os filhos. Eu falava, deixa eles serem natural, porque o bonitinho é eles errarem, né? Mas elas queriam que eles acertassem, sabe aquelas coisas? Coisa de mãe que a gente entende, né? E aí foi uma coisa muito curiosa. Fiquei muito amigo da Tirani por causa disso, né? Porque a gente tinha um contato diário. Eu tinha que pedir, se tinha um quadro novo, pedir uma criança nova e tal. E eu conheci a Angélica nessa época, com 3 aninhos, que tinha acabado de participar do programa do Chacrinha e estava com a Tirani, ela me apresentou. E, enfim, convivi com essa molecada toda, né? A Tirani lançou, só para vocês terem ideia, Danton Mello e Celton Mello, Eliana, Angélica, Patotinha, Polegar, Dominó, Gugu, Só os tops. Adriane Galisteu, e eram todos da agência da Tirani. Incrível. E aí a Tirani, um dia eu
Nessa época eu fazia teatro, mas para manter o meu espetáculo no teatro, eu não fazia televisão, nada disso. Então, eu estava começando, né? Então, o que eu fazia? Eu fazia o espetáculo e fazia festas na casa de gente rica, que eu conheci uma senhora que tinha um buffet no programa da Clarice Amaral. Clarice Amaral em desfile, que depois virou Mulheres, olha que engraçado. A Clarice era minha amiga, eu frequentava o programa e tal. Então ela me apresentou essa senhora que tinha um buffet, que não existia buffet em São Paulo nessa época, só tinha esse. Verdade. Chamava Abelha, que era um buffet muito sofisticado e tal. E ela era uma senhora judia, ela falava assim para mim: vou deixar o senhor rico como deixei o Roberto Carlos. E eu vendo, o senhor vende o meu buffet, eu vendo o seu trabalho artístico. Então, e ela vendia mesmo. E eu vendia o buffet dela, né? Em troca. E aí, com esse dinheiro que eu ganhava nas festas, eu ia vestido de super-homem, ia vestido de Homem-Aranha, de Pato Donald, o que pediam. Entendeu? E eram famílias muito ricas de São Paulo que faziam as festas em casa com buffet e o espetáculo ali, né? E tal. E aí teve um sábado que eu tinha 2 festas ao mesmo tempo. Aí fiquei desesperado, falei, como é que eu vou dar conta? Mas eu não podia perder o dinheiro. Então eu liguei e falei, eu posso mandar um outro ator no meu lugar? Porque eu estou fazendo... A mulher aceitou. Aí eu liguei para a Tirani, falei, eu preciso de um ator assim, assim, assim. Aí ela falou, é para fazer um Papai Noel numa festa. Ela falou, eu tenho um rapaz ótimo. Ele é muito novinho, ele tem 16 anos, mas ele é muito responsável. O Gugu? Ele é muito responsável e ele quer muito ser ator. E ele, inclusive, eu tenho certeza que ele vai falar. Eu só vou se depois ele me puser numa peça dele. Aí eu falei, pode falar para ele, tudo bem. Aí o Gugu fez o Papai Noel na festa, era um Papai Noel dançando discoteque. Era ele e uma moça chamada Márcia Ferreira, que eu não sei onde anda. Ela deve lembrar disso. Aí eles foram, ela de Mamãe Noela e ele de Papai Noel. E dançaram discoteque, alegraram as crianças e tal. Aí eu tinha uma Kombi, eu saí da minha festa com as coisas lá, fantasias, tudo, fui até a festa que ele estava, parei na porta, chamei ele na porta, a mulher veio me agradecer, olha, que maravilha, não sei o quê, muito obrigado, rapaz ótimo e tal, educado e tal. Não. Aí eu fiz o cheque dele, assim, na Kombi mesmo, aí ele encostou assim no vidro e falou assim, só que a Tirani te falou, né? Eu quero fazer a sua próxima peça. Eu falei, já tá certo, eu vou fazer o teste semana que vem, quero você lá. Tá? Dei o endereço. Ele começou a ensaiar a peça comigo, era Romão e Julinha, que era a história de Romeu e Julieta dos gatos. Eram os gatos amarelos versus os gatos brancos, né? Uhum. E ele fazia o ministro do mal e eu fazia o rei dos gatos lá. E aí ensaiamos meses, assim, e eu não conseguia teatro na época, então eu ficava ensaiando um tempão. E aí, nesse meio tempo, a Dona Maria do Céu me liga um dia, ele já tinha ficado íntimo de casa, minha mãe fazia docinhos para ele e tudo. Aí, um dia, Dona Maria do Céu liga e fala assim, ô, senhor Lobo, infelizmente meu filho não vai mais poder fazer o seu teatro, porque ele está numa empresa que quer dedicação total. Tá, fiquei chateado e tal. Já era o SBT. Então, eu não sabia. Aí fiquei 4 anos sem ver Gugu. Olha. Aí eu trabalhava numa boate, hoje seria LGBT, né? Mas era uma boate gay, chamada HS, que era um sucesso na época. Que eu fui contratado assim. O dono morava no prédio dos meus pais, lá, na Marquês de Tu. E aí desceram no elevador e o rapaz falou assim para mim, olhou assim para mim no elevador e falou assim, você é viado, né? Eu falei, sou. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, você é jornalista, né? Eu falei, sou, mas por quê? Ele falou, não, porque nós estamos inaugurando uma boate aqui embaixo, e é uma boate gay. E a gente precisa de um assessor de imprensa e de um relações públicas. Eu acho que você é a pessoa ideal. Você toparia? Aí ele falou assim, quanto você ganha no Jornal da Tarde? Aí eu falei, 10 mil cruzeiros. Aí ele falou assim, a gente paga os mesmos 10 mil, mas a gente quer te registrar em carteira como o Estadão te registrou. Eu olhei e falei, assino aonde? Desci com ele, já fui lá, já assinei o contrato, comecei a trabalhar. Então eu ganhava 20, o meu apartamento até hoje, eu moro há 42 anos, eu comprei com o dinheiro
né, com esse super salário que eu tive, né, que era 20 mil cruzeiros por mês naquela época, que era uma fortuna. E muito jovem, né? Eu tinha 24 anos. E aí eu comecei a trabalhar lá na boate. Aí eu era muito amigo da Elis Regina. Aí Elis Regina, eu fui jantar com ela no fim do Saudades do Brasil, do show. O último dia eu fui assistir, e aí fomos todos jantar juntos. Hoje você que sabe, mas na época chamava Pepperoni. E os donos eram meus amigos e amigos dela, por acaso. E aí a gente foi jantar lá, que ela que me convidou e tal. Eu lembro que era uma mesa comprida, assim, juntaram as mesas. Estava o Gonzaguinha na ponta, tinha um monte de bailarinos do show, o César Camargo Mariano aqui, ela, a Elisa aqui, eu aqui, o Rogério, irmão dela, na minha frente, e aí o João Marcelo, pequenininho, estava com sono, tinha 10 anos, eu lembro. Aí ele deitou, botou a cabeça no colo da Elisa e os pezinhos aqui no meu colo. E aí, conversando, falando do show e tal, de repente ela falou, eu soube que você trabalha numa boate de viado, né? Aí as bichas me amam, diz que elas gritam meu nome, é verdade? Eu falei, é verdade. Aí, eu quero ir lá. Aí eu falei, Elis, você vai lá. Eu levava um monte de artistas, levei Regina Duarte, Ney Matogrosso, Zezé Mota, Rubens de Falco, Clodovil, levei todo mundo lá. Mas a Elisa, eu tinha a Elisa assim como, né, era meu ídolo e minha amiga. Aí eu falei, Elisa, você vai lá? Aí ela falou assim, claro que eu vou. Ela falou assim, aí eu falei, bom, é assim, é quinta-feira o show, isso era domingo à noite para segunda. Ela falou que ia. Tá bom. Quando chega, eu uma hora ainda falei, mas você vai mesmo, Elisa? Aí o Rogério falou, ela é louca. Mas o irmão dela, ela é louca, minha irmã é doida. Aí eu falava, você vai mesmo? Ela falou, claro que eu vou, bichinho. Eu lembro direitinho. Ela fez assim, bichinho, quando eu falo que eu vou, eu vou. Eu sou uma mulher de palavra. Tá bom. Aí ela, assim, o menino deitadinho aqui com a gente. Eu até estranhei, porque vieram servir cerveja. Ela falou, não, querido, não bebo nada. Para mim, um suquinho. Porque se eu tomar isso aqui, disso aí, eu fico mal. Mas ela não morreu de overdose? Então, 1 ano e meio depois, ela morre de overdose. Foi 1 ano e meio depois. Que esquisito isso, estranho, né? Muito estranho. Eu achei aquilo muito estranho. Até hoje, aquilo não me desceu. Entendeu essa história? Saiu na capa da Veja. Né? Não sei, ela pode ter experimentado. E como ela não sabia beber... Né? Nossa, e né, dizem que ela misturou álcool com outra droga e tal, né? Ou com algum remédio, né? Enfim. Mas aí foi a última vez que a gente esteve junto. Porque aí saímos de lá 4 horas da manhã, né? O cara fechou o restaurante, a gente ficou lá até 4 horas da manhã. Aí, segunda-feira de manhã, um frio, eu lembro. Eu liguei pro Rogério cedinho, ele falou, olha, minha irmã é doida, mas se ela for que vai, ela vai. Tá bom. Aí na terça eu não liguei para não ficar enchendo o saco. Na quarta eu liguei para confirmar. Não, ela vai. Se ela for que vai, ela vai. Então. Aí na quinta-feira eu não liguei, mas aí a sorte que eu não dirijo. Então os donos da boate foram me pegar no Estadão, porque ela já era meio caminho. Aí subimos lá para Serra da Cantareira e ela tinha me falado, olha, quando você chegar o Gurgel vai estar na porta. Quando o Gurgel está na porta é porque eu estou em casa. E ela não tem campainha, não tem essas frescuras. Você bate palma. Tá bom. Aí cheguei, o Gurgel estava na porta, bati palma, veio uma moça na janela. A casa é onde mora o Renato Teixeira hoje. Era uma casa que fica umas palafitas, assim. Tem aquelas coisas embaixo. E embaixo tinha um canil. E o César estava tratando os cachorros. Do portão dava para ver ele lá embaixo tratando os cachorros. Aí ele olhou assim, não conseguia ver. Aí a empregada veio na janela e falou assim, quem quer falar com a dona Elis? Aí eu falei, fala que eu leio um lobo. Imediatamente ela começou a gritar, eu não vou, nem morta. Quem falou pra essa bicha que eu estava em casa? Eu comecei a chorar na hora. Porque a gente era amigo, assim, amigo dela botar cadeira especial para mim na coxia. Nossa. Eu ficava no camarim com ela, dando palpite no cabelo, na roupa, aquelas coisas, né? Eu, o Janjão, que era o camareiro dela e tudo, né? Então a gente ficava ali junto, era amigo mesmo, entendeu? Eu fiquei tão chocado com aquilo que eu falei, ela vai dizer na minha cara que ela não vai. Abri o portão e desci e fui para entrar na casa para falar com ela. Mas aí
quem abre a porta? Ah. O João Marcelo. Assim, ô Lobo, mamãe não tá, mamãe viajou. Aí quando eu olhei para ele, eu falei, eu não vou chamar a mãe dele de mentirosa na cara dele, né? E parei assim. Aí vem o César lá de dentro. O que é, hein? Ô Lobo, puxa. E ela gritando lá dentro, eu ouvindo. Ô Lobo, a Elis teve que viajar, ela teve que ir pro Rio, às pressas, não sei o quê. E foi botar o braço no meu ombro assim. Eu fiz assim, ai, César, e saí chorando. Empurrei ele, saí chorando, entrei no carro. O dono da boate, que era fã dela tanto quanto eu, estava chorando. Ai, que horror, que decepção, que não sei o que. Aí o outro, que é o que me contratou, que perguntou se eu era viado, tá? Ele era muito debochado, ele vira o Vanderlei. Ele vira e fala assim, bem feito, quem manda não gostar de Maria Bethânia, gostar dessa louca. E aí já ficou aquele clima assim. Bom, pegamos o carro, voltamos. Cheguei na boate, tinham 1.700 pessoas para vê-la. Aí eu falei, eu vou subir no palco e vou explicar. Aí ele falou, não precisa, todo mundo sabe que ela é louca, não precisa explicar nada. Aí nós fomos, ele falou, quer ver o que nós vamos fazer? Nós fomos num barzinho na Martins Fontes, do lado onde eu morava ali, que eu fui morar depois. E aí tinha um barzinho, tinha uma moça, uma cantora negra, cantando assim, com cabelinho black assim, magrinha, assim, com um banquinho, com um violão, cantando músicas do Gonzaguinha. Tinham 4 pessoas assistindo. Aí eles chegaram no ouvido dela, falaram uma coisa com ela e tal. Aí ela, foi assim, então ela cantou mais uma música, se despediu do público, saiu, foi embora com a gente. Chegamos lá na hora do show, ela fez o show, olha, a Elis não veio, não sei o que e tal. Ela veio fazer um show aqui pra gente. Ela é especialista em Gonzaguinha. A menina foi aplaudida, gritava, você é melhor que ela, maravilhosa. Essa menina chamava Eliane Estevam. Ela era tão boa que o Toquinho ficou encantado com ela, levou ela para a Itália, ela se casou lá, faz carreira lá na Itália. Nunca mais voltou para o Brasil. Eu tenho até uma foto com ela dessa noite aí. E ela era incrível, Eliane Estevam. E aí foi. Só que eu cheguei na portaria da boate, onde eles ficavam, os donos, e eu falei assim, gente, eu não quero mais fazer isso. Eu tenho 24 anos, eu não vou infartar por causa de artista maluco. Desculpa, eu estou muito magoado, isso me afetou. Artistas não é fácil. Eu falei, eu não quero mais isso. Aí eles falaram assim, a gente conhece um menino que é muito seu amigo. Ele disse que não queria tirar o seu lugar, mas que ele sonhava em fazer isso que você faz aqui. Eu falei, quem é? Augusto Liberato. Eu digo, meu amigo, pode trazer ele. Aí ele, na semana seguinte, estava lá Augusto Liberato, aí levava assim o Ed Carlos, a Sônia Lima, a Flor, a Mara. E não eram pessoas que o público de lá gostava. Porque, você lembra, o SBT tinha uma fama de sistema brega de televisão. SBT, sistema brega de televisão. Porque era considerado cafona, popular demais. E o pessoal que ia na boate era muito sofisticado. Eram engenheiros, médicos, arquitetos, eram umas pessoas ricas, assim e tal. Assim, meio, né? E aí não deu certo. Mas eu ajudava ele, inclusive eu fazia as perguntas na ficha para ele. Eu continuei lá, trabalhando, ganhando, mas aí fiquei junto com ele. E aí, nessa época, ele me contou que o tal do emprego dele era no SBT, que ele tinha entrado como boy, e que nesses 4 anos ele subiu, virou produtor, virou o melhor produtor do SBT, que o Silvio elogiava muito, aí transformou ele em apresentador da sessão premiada. Nossa. Inclusive, na época que a gente estava lá fazendo, ele foi comemorar o primeiro salário dele como apresentador da sessão premiada. Né? Eu lembro que ele me contou, eu estou comemorando e tal, né? Na própria boate? Porque ele falou, vou festejar aqui, porque não sei o que, é o primeiro salário que eu ganhei e tal, né? Então foi... Aí a gente grudou um no outro, não separamos mais. Aí ele começou a fazer o Viva a Noite, aí toda hora eu estava no Viva a Noite, depois no Domingo Legal, em todos os programas. Sobre que o Domingo Legal, você fazia o helicóptero, né? Fiz o helicóptero por um tempo. Gerou um trauma, né? Ia de medo. Hã? Gerou um trauma. Não um trauma, eu tinha pavor, porque ficava com a porta aberta, tinha um rapaz, um câmera maravilhoso, que era um cara, um gato, inclusive, bonitão, chamava Javier.
e ele ficava pendurado, com o pé amarrado dentro do helicóptero. Ele ficava pendurado, assim, com a câmera, pegando as coisas embaixo. E eu ficava com o monitor aqui, eu tinha que ficar olhando para o monitor para saber o que estava acontecendo. Gente, não existia câmera robótica que nem do comandante Hamilton. Como era o comandante Hamilton, era o comandante Hamilton. E ele ficava me apavorando, porque ele sabia que eu tinha medo, então ele me dava uns sustos de vez em quando. Ai, vai cair, ele falava. Era com emoção. Era com emoção. E a porta aberta, eu fiquei, a primeira vez que eu tive pneumonia foi por causa do helicóptero. E aí a Sônia Abrão ligou para o Silvio e falou, eu também queria fazer o helicóptero. Aí o Silvio me ligou, falou assim, você pode dividir com a Sônia? Eu falei, não, deixa ela. Salvo pelo gongo. Nossa. Aí a Sônia ficou fazendo depois. Eu fiz acho que 1 ano e tal. Mas era assim, eu lembro que uma vez tinha uma mulher que ficava pendurada num fio e a câmera mostrando, e numa praia. Fui na casa da Xuxa. Ela Casa Rosa, na época. Nossa, que abandonada hoje. Ela saiu da academia e com a toalha nas costas. Eu lembro que ela fez assim para nós, no helicóptero e tal. Então a gente ficava mostrando o movimento da casa dela. Vários artistas. A Mara, a gente foi na Serra da Cantareira, aquelas coisas, né? E era isso, né? E tinha uma época que era... então, estava na praia e tinha uma mulher pendurada, uma mulher de circo e tal. Só que o programa estava dando audiência no palco, com quem estava no palco. E aí não chamava o helicóptero, estava um frio. E na praia, aquele vento, o helicóptero aberto, foi a primeira vez que eu tive pneumonia na minha vida. Depois tive várias, mas foi muito engraçado isso. Porque... Show de calouros foi uma febre assim... Nossa, dava 50 surreal, de audiência. Surreal. Mas o que é incrível disso tudo é a amizade que você teve com o Pedro de Lara. Com o Pedro e com a Elke, né? Também. Eram minhas duas paixões. Pedro, ele era uma pessoa diferenciada. Era. E daria um filme, né? Foi aniversário dele essa semana, né? Eu lembrei muito. O Pedro, ele era um menino de 7 anos, em Bom Conselho de Papacaça. Ele me contou essa história um dia e ele se comovia sempre que ele contava. Porque ele chegava, ele era um menino muito pobre, só conhecia a mãe, não conhecia o pai. E ele tinha 7 aninhos. Quando ele chegou em casa um dia, ele pedia dinheiro para as pessoas na rua e tal, e levava para casa para comprar comida, aquela coisa. Eu lembro, ele disse que chegou em casa, que a mãe estava caída, aí ele viu que a mãe estava morta, chamou os vizinhos e a mãe estava morta. Meu Deus, que história do Dexter, né, na série. Ele entrou em desespero e aí ele pensou assim, eu vou morrer, porque quem vai fazer comida para mim, quem vai cuidar de mim? E aí ele pedia para os vizinhos no começo, e os vizinhos ficaram com pena, davam para ele. Mas aí foram parando de dar, né? Sabe, tem que se virar e tal. E ele ia para a rua, ele pedia e tal, mas aí ele falou, se eu continuar aqui eu vou morrer. Então ele pegou as coisinhas dele, não tinha nada mesmo, juntou num saquinho, pôs nas costas e foi andando. E ele falou, vou para o Rio de Janeiro, que ele ouvia falar do Rio de Janeiro, vou para o Rio de Janeiro. E saiu, acho que ele foi andando, às vezes pegava uma carona, um pedacinho, depois outra. Sei que ele chegou no Rio de Janeiro, acho que ele tinha uns 11 anos, 11, 12 anos. Nossa, com 11 anos ele foi sozinho no Rio de Janeiro? Ele foi andando até chegar. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele disse que ele olhou assim a cidade, que ele levou um susto. Ele pegou uma carona e chegou no centro do Rio. Quando ele olhou assim, ele falou, meu Deus, né? Ele sentiu mais medo ainda, ele falou. E aí ele viu um homem na rua vendendo um doce, que era um doce de laranja. O homem chamava Laracha, que era diz que o homem pegava a casca de laranja, moía e misturava com açúcar, com água e fazia um doce lá, uma espécie de uma geleia. E vendia num paninho, assim, numa caixinha. E ele perguntou para o homem assim, o senhor me ensina a fazer? Eu ajudo o senhor a vender. Aí o homem ensinou ele a fazer o doce e ele ajudava a vender. Só que ele viu que não ia ter muito futuro ali. Mas ele ficava vendendo toda hora, fugia do rapa, aquela coisa, saíam correndo e tal. Até que um dia ele é preso, foi preso várias vezes, depois soltava porque era menor e tal. Aí ele diz que chegou um dia que ele viu um cara vendendo uma coisa lá que ele não sabia o que era. Aí ele foi prestando atenção, o homem estava vendendo sonhos. O cara adivinhava sonhos.
E aí ele falou assim, o senhor me ensina a adivinhar sonho? Aí o homem falou assim, como é que eu vou te ensinar? Eu tenho o poder, não sei o que e tal. Você fica aqui comigo, você vai aprender. Ele ficou ali ajudando o cara, ele aprendeu, aí ele começou, fez a barraquinha dele, começou ele a vender sonhos sozinho. Aí um dia passou uma pessoa do rádio, da Rádio Tupi, e falou, ei, maluco, você não quer trabalhar no rádio, falar esse negócio de sonho no rádio? E ele foi para a Rádio Tupi, começou a fazer negócio de sonho de manhã cedinho. Aí um dia entra lá uma pessoa, estava recebendo uma visita, a Rádio Tupi era o Chacrinha. Aí o Chacrinha passou pelos estúdios, assim, quando viu, falou, quem é aquele cara descabelado, maluco lá dentro? Aí falou, é Pedro de Lara, ele fala de sonhos. Falou, esse cara é chacriniano, eu quero esse cara. E levou ele para o programa e aí a vida dele mudou completamente, né? Então aí depois o Silvio levou e tal, né? Então a história dele é essa, uma história Só que ele foi triste. preso também, né? Então ele foi preso, já adulto aí, ele era preso toda hora, porque ele ficava na barraquinha falando de sonhos, aquelas coisas, e aí o pessoal prendia. Aí diz que o cara que prendia ele sempre... O cara chegava e falou assim, um dia encontrou ele já famoso, falou, nossa, sou seu fã. Ele falou, seu filho daqui, você me prendia, me dava uma porrada, me jogava no calabouço lá embaixo. Você lembra disso? Aí que o cara nem lembrava, né? Não achava que era ele. Que ele estava famoso, né? Nunca ia achar que era ele, né? As coisas, a história do Pedro dá um filme, né? Dá um filme, né? É impressionante. É impressionante. E ele é um lindo. Ele, a Elke. E a Elke e ele éramos engraçados, porque o Silvio tinha um jeito muito peculiar, né? Era metódico. Metódico, aquela coisa. Ele vinha, engordou, emagreceu, não sei o quê, essa roupa tá boa, essa roupa, não sei o quê. Não vai entrar com isso, não, isso aqui tá muito feio e tal. Enfim, ele tinha toda uma estética dele, né, um jeito dele. E eu, o Pedro e a Elke sempre ficavam num cantinho, assim, bem lá no fundo, assim, atrás de cena. Os outros ficavam, né, puxavam o Silvio, puxavam conversa. A gente ficava sempre na nossa, assim, no cantinho. Então o Silvio vinha, conversava com a gente e tal, falava alguma coisa, ou então chamava todos os 7 jurados e tal. Mas a gente não caía muito. A Elke falava sempre assim, melhor a gente ficar aqui quietinho, né? A gente não sabe o que pode vir e tal. Então a gente ficou muito próximo, assim, os dois, né? E foram meus 2 grandes amigos da vida, né? Assim, na televisão, além da Hebe, né? Que era outra querida, né? Ai, meu Deus do céu, que saudade. Muita gente querida. Que saudade, meu Deus do céu. Gente, eu tô aqui no Instagram porque, olha só, você que precisa de uma pintura, que precisa de uma restauração nos assoalhos, decks, e fazer todo um planejamento, um orçamento que caiba no bolso, eu trago a solução. Elito Pinturas. Entre em contato, tá aparecendo aqui o QR Code. Entre em contato porque preços incríveis, acessíveis e um trabalho impecável. Você não pode deixar de entrar em contato porque você vai ver que o trabalho dele é de dedicação, é amor, é paixão pelo que faz e faz com uma qualidade incrível. Entre em contato. Leão. Diga, meu amor. Você no teatro tem 2 coisas bem peculiares. Você fez o papel de um papagaio. E esse papagaio parece que inspirou uma outra pessoa, né? Que tem um papagaio hoje em dia que fala com ela. Que é isso? Não, é engraçado. É uma coincidência, na verdade, né? Eu quando era bem novinho, né? A primeira peça, quando eu saí da Companhia Cacilda Becker, eu tinha montado um infantil como diretor para a Companhia Cacilda Becker. Só que aí eu tive a esposa do Cuca, que era o filho da Cacilda Becker, era uma pessoa maligna, vamos dizer assim. Então, ela, por exemplo, assim, chegava uma moça bonita no grupo, ela fazia assim, ela ficava com ciúme, porque o Cuca era um gato lindo, tinha 23 anos, ela tinha 30 e tantos. Então ela pegava um relógio, por exemplo, de ouro e tal, jogava na bolsa da pessoa. A pessoa deixava as coisas lá para poder ensaiar, ela jogava o relógio dentro. Aí na hora de sair do ensaio, ela falava assim, abra a bolsa. E aí acusava a pessoa de ladra e tal, e botava para fora, e coisas desse tipo. Uhum. E eu era
eu virei muito rapidamente assim a pessoa de confiança do Cuca e dela. Então eu era o secretário da companhia, eu era o assistente de direção da peça, né? E aí veio a Cleide Ácones dirigir a gente, que o Cuca teve uns problemas de saúde e tal, e que era a tia dele, né? E aí eu aprendi muito com ela e tal. Mas aí a Dorita sempre criando uns problemas. E aí eu fiquei muito chateado. E aí um dia eu peguei o telefone, que era telefone orelhão, não era celular. Levei todo mundo para ficar ouvindo, liguei para ela falando mal de cada um, eu punha o telefone para a pessoa ouvir. Olha. Porque eu vi que ela fazia, ela jogava com todo mundo ali. E eu fui sacando isso. E eu falei, essa mulher é do mal, né? E aí eu fiz isso. Aí quando chegou na reunião, todo mundo falou que ia sair e tal, e ela veio e falava assim, você não sei o quê, todo mundo tinha ouvido ela falar alguma coisa ruim da pessoa. E aí eu desmascarei ela, entendeu? Aí ela falou que ia acabar comigo, que não sei o que e tal. E o Cuca estava mostrando o apartamento que era da Cacilda Becker, que ele estava tentando vender, que era um triplex ali na esquina da Peixoto Gomide, onde eu comecei minha carreira. Peixoto Gomide com a Paulista, né? Onde hoje é Lojas Maris embaixo. Era uma loja chique, acho que era Sloper, sei lá como é que chamava antes. E ali que eu fiz o teste, ali que eu comecei com 16 anos, eu estava procurando um grupo de teatro, acabei fazendo, era uma companhia profissional, eu não sabia, fiz o teste, passei, fiquei, fiz o papel principal da peça e virei o assistente de direção e secretário do grupo. Eu ficava com a chave do apartamento, e eu era pessoa de confiança. E aí eu comecei a ver que ela fazia coisas do mal mesmo. E aí desmascarei ela e falei que eu ia embora. Só que eu tinha dirigido uma peça infantil para eles, estava pronto, só faltava o dinheiro, eles daram o dinheiro para produzir e estrear. Aí o Cuca, quando viu que eu briguei com a mulher dele, falou que não ia me dar nada, que isso aqui, que eu estava fora da companhia e que não ia dar o dinheiro para... O que eu fiz? Eu fiquei desesperado, chamei o grupo, todos nós saímos do grupo. Então eu chamei todos e falei assim, vamos fazer uma cooperativa? Cada um dá um pouco, a gente monta a peça e aí depois a gente, com a bilheteria, a gente vai pagando. Aí todo mundo topou, mas ninguém quis ser sócio. Aí, que beleza, hein? Aí eu dividi o dinheiro, só tinha um rapaz que era meu parceiro, que esse nem era da companhia, da Cacilda Becker, e aí ele foi meu parceiro, ficou meu sócio. Isso há 53 anos atrás, né? 52. E aí e a peça estava pronta. E o Papagaio era o personagem principal. E aí essa peça ficou 2 anos e meio em cartaz. A gente ganhou muito dinheiro. Eu paguei a todos que tinham me emprestado e aí virei dono da companhia e continuamos com a peça. E a peça era assim, no Ruth Escobar. Parava ônibus de escola, falava, é a peça do Papagaio? Tá. Do Pirata? Tá. Entrava e lotava o teatro. Eu ganhei dinheiro. E na época o teatro estava com o governo e aí era uma concessão que eles davam para a gente durante um mês. Aí você ficava um mês, se fosse bem, eles renovavam ou não. Eu sei que eu fiquei 2 anos no Ruth Escobar sem pagar e ganhando muito dinheiro. Entrava assim, ônibus de criança. E eu comprei a Kombi, que eu falei e tal, que era para carregar cenário. Eu fazia aquelas festas nessa época e tal. E tinha o Papagaio. O Papagaio era uma menina que fazia, que hoje mora no Uruguai, minha amiga, que era da companhia Cacilda Becker. Aí, quando ela saiu, entrou uma outra menina que eu conheci, chamei para o papel. Também não deu certo. Aí eu acabei entrando para fazer o Papagaio. Eu falei, é mais fácil, né? Já resolve e tal. E aí comecei a fazer o Papagaio. Os filhos do Sérgio Mamberti, que moravam do lado ali do Teatro Ruth Escobar, eles iam, eles adoravam... Era o Dr. Vitor de Castelo, né? O Sérgio Mamberti, maravilhoso. Os meninos dele, ele tinha 3 filhos. Eles iam, hoje um deles é diretor do Fabrício, né? O diretor na Globo e tal. Eles iam e adoravam me maquiar. Então eles ficavam fazendo a minha maquiagem do Papagaio e tal. E eu fui fazer um programa de televisão na Tupi,
que era o Fausto Rocha e a Ana Maria Braga que apresentavam. E aí o Fausto Rocha achou que era uma menina que estava dentro do papagaio. E aí a Ana falou assim, não, Fausto, é um rapaz, não sei o que e tal. Sei que acabei ficando amigo dela por muitos anos. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. E aí e ela adorou o papagaio, então ela falava, é uma graça esse papagaio, é uma graça esse papagaio, não sei o que, falou várias vezes no ar e tal, e aí falou da peça, aí lotamos a peça e tal, e ficamos amigos pra vida, entendeu? Até que depois teve uma história escabrosa. Que você deu a ideia de um programa de TV e aí passou para ela. E aí ela foi te contar. E aí... Era o Lafon, que era o diretor da Record. Né? Eu estava na Rede Mulher nessa época, fazia um programa que eu adorava, chamava Coffee Break, que eu tomava café com artista e tal. E passava em 3 horários na Rede TV. Passava de manhã, de tarde e de noite. Olha! Eles tinham poucos programas, e foi o primeiro programa da Rede TV, da Rede Mulher. Uhum. E que era da família Montoro, maravilhosa, que saudade deles. E era uma família incrível e que dava uma liberdade para a gente trabalhar. Era uma coisa incrível. O seu Valdemar de Moraes, que era o diretor, que me deu essa primeira chance, né? Eu fiz um programa, foi o meu primeiro programa solo, assim, né? E foi maravilhoso. E o programa ia muito bem e tal. E aí eu fui, um dia eu estava no Inverno e Verão, jantando num restaurante que era muito badalado aqui no Brooklyn, né? Aqui na Campo Belo. Chamava Inverno e Verão. E eu estava lá jantando com um amigo meu, Cacau Brasil, que foi meu amigo de 40 anos, até falecer. E ele era estilista. E ele fazia um quadro no programa Ela, da Bandeirantes. Aí tinha saído e estava no programa da Record, com a Beth Russo. Aí a Beth Russo saiu, aí criaram um programa chamado Note a Note, que era, antes chamava Como Se Faz. A ideia do projeto era Como Se Faz, que era para ensinar a dona de casa a cozinhar, a fazer coisas para ganhar dinheiro, artesanato, tudo, né? E aí chamaram a moça que era diretora, que tinha sido diretora do Silvio Santos, a Jussara Marques, minha amiga, estava jantando com a Ana Maria. Eu fazia tempo que eu não via a Ana Maria, ela tinha casado com um homem rico, a Hebe apresentou para ela, né, virou primeira dama lá do Banco Banespa, não sei o quê, a gente se perdeu um pouco. Aí ela estava jantando com a Jussara, e aí me viram, eu estava com o Cacau jantando, o Cacau passou o programa que eles iam lançar, né, ele ia fazer o quadro de moda. E aí o Cacau viu a Aninha e a Jussara e tal. Aí elas vieram até a nossa mesa. E aí quando ela me viu, Leão, não acredito. Ai, foi Deus que botou você aqui. Eu preciso muito de você, meu amigo. Não sei o que, eu me separei. Eu estou voltando para a televisão depois de anos. E não sei o que, eu preciso muito da sua ajuda. E não sei, eu quero que você faça um quadro de fofocas no programa. Olha. Porque é um programa de 4 horas de duração. Vai começar às 8 da manhã, vai até meio-dia. E a Record não tem nada, e não sei o que, não tem nem cenário. Eu preciso muito da sua força, não sei o que. Ajoelhou assim. Olha. Foi, sabe, fazendo. Que coisa. Porque eu falei assim para ela, eu falei, Ana, eu estou na Rede Mulher, né? Aí ela falou, não tem problema, a Rede Mulher é pequena, eles não vão ter problema de você fazer um quadro no meu programa, não sei o que e tal. Eu falei, tá, eu vou conversar com eles. Eu te respondo, ai, por favor, não sei o que, tal. Aí ajoelhou lá, tá. Aí o Cacau, ai, vamos, Aninha, é um amor, não sei o que, vamos. E a Jussara, muito minha amiga também, que tinha sido diretora do programa Silvio Santos, né? Aí eu falei, vou sim e tal. Concordei. Aí eu não ganhava nada, eu fazia porque era amigo dela, né? A gente foi um reencontro super gostoso e tal. E aí comecei a fazer, eu entrava às 10 da manhã, bem no meio do programa, que era para segurar a audiência, aquelas coisas. Era uma estratégia lá que eles criaram. E eu fiquei 3 anos lá fazendo, não ganhava nada. Aí um dia, o Lafon, meu amigo, também tinha sido diretor da Gazeta. Aí eu cheguei para ele, pensei, né? Falei, vou levar um projeto de um programa à noite para a Record, né? E levei meu projeto em confiança, dei na mão do Lafon. O Lafon, garotinho, esse projeto é genial, maravilhoso, não sei o quê. Deixa aqui, a semana que vem a gente conversa. Tá, deixei na mesa dele.
Naquela semana, a Ana me chama para tomar um café. Ainda estava no aeroporto, ali onde é o Moriá hoje, o Hospital Moriá. Uhum. E aí a gente subimos, tinha uma lanchonete lá em cima, tomamos um café, e aí eu desci com ela de braço, subi de braço, assim. Aí ela falou assim, meu amigo, preciso de você, por favor. Sabe aquele projeto que você levou para o Lafon? Falei, sei. Então, ele quer uma mulher apresentando, no caso eu. Você vai brigar comigo? Aí eu falei, claro que não, vou brigar com ele, que roubou meu projeto. Falei brincando assim com ela. Falei, entendeu? É claro, vou brigar com ele, não com você. E não sei o que e tal. Aí ela falou, você me ajuda, não sei o quê. Não, como o projeto é seu, quero que você me dê umas ideias. O Eduardo Sidney que vai dirigir. Já estava tudo resolvido, entendeu? Aí eu desci com ela de braço, conversando, entramos no ar para fazer o programa. Quando chegou no momento do meu quadro, eu lembro que eu fui falar da Letícia Spiller, que ela tinha botado Mega Hair para fazer A Casa das Sete Mulheres. Eu lembro direitinho. Olha. Aí, a hora que eu falei isso, ela falou assim, pode parar, não vai falar mal da minha amiga aqui, não? Porque eu sou muito amiga dela, não sei o quê, não quero que fale. Eu falei, não, mas eu não estou falando que ela está fazendo Mega Hair para fazer a Casa das Sete Mulheres, é uma série que a Globo vai lançar em breve, não sei o quê e tal. Aí eu fui falar do Clodovil. Não lembro nem o que era. Aí ela falou assim, não vem falar dele aqui não, porque ele é meu... Mas ela falou de um jeito tão hostil que eu percebi, eu olhei assim e falei, você está brava comigo? Assim, no ar. Aí ela virou e falou assim, estou. Nossa. Levantou e começou a olhar para a câmera e fazer um discurso para a câmera, que ela era uma pessoa muito invejada, que tinha gente que queria destruí-la, que não sei o quê, que ela era uma menina que até os 10 anos, eu lembro disso, até os 10 anos eu não sabia o que era calçar um sapato, eu só andava descalça, e porque não sei o quê, eu fui aprender tudo com muito sacrifício, e começou a falar. Aí uma hora que ela falava, e tem gente que quer derrubar a gente, que não sei o quê. Eu olhei e falei assim, isso é comigo? Sentado, eu aqui sentado, estava fora do ar, né? Ela no ar. E aí ela falou, e continuou. Eu fiz assim, comecei a chorar, levantei, eu sou chorão mesmo, levantei e saí no estúdio, e fiquei assim no corredor, encostei na parede, uma moça veio e falou assim, o senhor quer falar, o senhor está passando mal? Aí eu falei, não, já era, né, da igreja, sabe aquelas moças que ficavam ali no corredor, né? Tinha uma mesinha. Eu falei, não, onde é a sala do Lafon? Aí ela falou, só subi a escada, ele está com a porta aberta. Eu subi, a hora que eu subi, eu olhei para o Lafon, ele falou, já sei, a loira te sacaneou, né? Ela faz isso com todo mundo, repara não. Quanto você quer para aguentar ela? Nossa! Eu sei que você não está ganhando nada, eu te ofereço 5.000, tá bom? Eu olhei e falei, Lafon, vai. Falei uma palavra. Virei as costas e saí chorando, entendeu? Quando eu estou saindo do prédio, está entrando a Lu Barbosa, assessora, minha amiga, desde os tempos da Tupi, tanto quanto a... Que era assessora dela também, né? Que era amiga, morava com ela no começo, lá no tempo da Tupi. Ela, Selene Araújo, e as três moravam juntas num apartamentinho, e a Lu era produtora do Almoço com as Estrelas. Olha. Foi quando eu conheci a Lu, lá na Tupi, né? E conheci a Ana também, nessa época. Então, nessa época, eu lembro que a Hebe estava na Tupi, passava por ela, pela Aninha, e falava assim, ai, Aninha linda, tão linda, ganhando tão mal nessa Tupi. A Hebe era uma coisa, né? E eu lembro disso, e foi a Hebe que apresentou o marido dela, né? O Edu, né? Que foi o marido rico dela lá, que era assessor do Maluf e tal, né? E aí ela ficou milionária e tal, mas depois ela se separou e aí voltou para a televisão. Então foi isso. Aí eu fiquei tão chocado com aquilo, né? Foi uma coisa. Aí a Lu nem percebeu que eu estava chorando quando passou. Ai, você me ajuda, eu estou voltando. A Aninha me chamou para fazer assessoria para ela e não sei o que, eu preciso fazer essa mulher ganhar o Brasil inteiro, ficar famosa. Em 3 meses, a Ana era a capa de todas as revistas. Aí eu chamei a Lu para ser minha assessora. Falei, se ela conseguiu fazer isso com ela, aí a Lu virou minha assessora. Só que quando ela virou minha assessora, a Ana descobriu. E virou e falou assim, se você continuar com ele, eu saio.
Aí a Lu me chamou e falou, eu vou ter que sair, porque a Aninha não sei o que e tal. Mas eu tenho vou fazer uma coisa, vou botar uma das minhas meninas no meu escritório para te atender e ninguém precisa saber e tal. Eu falei, não, desculpa, Lu, mas a Ana não vai dizer com quem eu vou trabalhar. Entendeu? Ou você fica comigo ou você fica com ela. Aí desfizemos o contrato. Ela falou, nesse momento você até me paga mais. Eu lembro que ela falou isso. Você até me paga mais que ela. Mas nesse momento eu preciso dela, porque ela está fazendo muito sucesso. Eu preciso para alavancar os meus cantores. Tinha o Daniel, tinha um monte de gente. Aí, uns meses depois, foi aniversário da Sasha. Olha que maluquice. Aí o Daniel não podia ir, que tinha um show no dia. Comprou um presente, mandou pela Lu para entregar para a Sasha. Só que a Lu também não ia, a Ana que ia. Então a Lu pediu para a Ana levar o presente para a Sasha. Aí, tempo depois, o Daniel falando com a Xuxa, gostou do presente? Não sei o quê. Não teve presente seu. Aí, mas como eu mandei pela Lu, a Lu falou que a Ana ia levar. Aí a Lu foi falar com a Ana respondeu assim, eu sou boy de Daniel, por acaso? Ô, louco. Aí a Lu rompeu com ela, ficou muito brava, rompeu com ela e veio me procurar de novo. Falou, você ainda quer? Aí ela ficou minha assessora durante 3 anos e tal. Né? Mas aí foi, entendeu? Mas você vê o caráter da pessoa, né? É verdade. Aí é uma pessoa que eu quero que seja feliz, bem longe de mim. Soube que o Dança Gatinho também era seu, né? Na verdade não era meu, era de um sonoplasta da Band, que eu até não lembro o nome dele, se eu encontrar eu sei quem é. ele botou isso no programa, aquele programa que eu criei, porque eu fiquei muito injuriado, né, quando a história do Otávio Mesquita, lá do TV Fama, e aí eu criei um programa chamado De Olho nas Estrelas, né? Que eu achei que o nome, eu adorava esse nome, né? De Olho nas Estrelas, né? E criei um programa que era assim, eu fazendo as fofocas, né? E aí chamava repórter e tal. E esse programa deu muito certo na Band, ficou 3 anos, foi na época da Marlene Matos, e deu muito certo e tal, né? E aí ficamos lá fazendo. E aí o rapaz, o sonoplasta, botou essa coisa do Dança Gatinho. Aí ele falou, e eu dançava, porque eu dançava muito na mesa, ele inventou essa frase, dança, gatinho, dança, e eu dançava assim na mesa e tal. E ficou uma marca do programa e tal, né? Aí quando eu saí da Band, depois acabaram com o programa, aquela Elisabetta acabou com o programa para fazer aquele atualíssimo, horroroso, né, que só falava de creme para pele, não sei o quê. As mulheres mandavam assim, os e-mails que eu recebia era assim, gente, a gente não quer saber de creme de abacate nem de creme de chocolate, isso a gente já sabe, a gente quer fofoca, e não sei o quê, mas a mulher falava assim, você tem que ser um dandy, e não sei o quê, me botou com lenço aqui, com paletó, de perna cruzada, sentado numa cadeira que parecia um trono. Eu falava, aí ela queria que eu botasse lenço aqui também. Eu falei, minha filha, desculpa, mas isso é o Ronaldo Esper, então contrato o Ronaldo Esper, eu falei para ela. Aí não deixava mais eu jogar as fichas, enfim. Foi um programa desastroso, aquele atualíssimo, pelo menos para mim foi. Foi nessa época, vi uma história que alguma coisa que você falou do molejo, o molejo foi atrás de você? Isso foi antes. Deixa eu só concluir, aí por causa da coisa que você perguntou anterior, né? Aí o Dança Gatinho, ele foi embora para Record, o sonoplasta. E aí levou para o Rodrigo Faro. Olha. E aí deu certo também, né? Porque aí o Rodrigo dançava mesmo, né? E estava fazendo aquelas coisas e tal. Agora Rodrigo Faro tem que dançar o Dança Gatinho com o Leão Lobo. É um querido, Rodrigo. Não é? Um beijo para ele. Viu? Ia ser interessante. Eu conheci o Rodrigo com 6 anos de idade. Nossa. Matheus Carriere tinha 8. Era todos assim, era uma geração. Tudo da Tirani. Incrível. Tudo da Tirani que eu falei, todos lá, maravilhosos, né? Danton Mello, Celton Mello, todos os meninos, fica uma mesma geração, né? Uhum. E, bom, então aí você perguntou do grupo aí. Molejo. O Andrezinho, acho que é Andrezinho, né?
ele tinha um carro consignado que ele não pagou, aí tomaram dele, não sei o que, era uma coisa assim, era uma notícia por aí. E aí a concessionária tomou dele de volta, porque ele não cumpriu o que tinha que cumprir. E eu dei uma nota. E aí eu estava fazendo o programa do Sérgio Malandro na Gazeta, o júri. Eu fui convidado para fazer o júri. Estava lá atrás, eu fazia o Mulheres na Gazeta. Né? E aí o Sérgio Malandro me convidou, era um programa de sábado que ele fazia, que dava uma audiência enorme e tal. Acho que foi a vez que a Gazeta passou a Globo, tinha uma história assim. E eu lembro que eu fui fazer esse programa e estava lá atrás, no escuro, para entrar, e de repente chega o molejo. E aí vieram um monte de segurança, uns homens tudo assim, de terno preto e tal. E aí um deles veio, me empurrou na parede assim e botou a mão assim no meu queixo e falava assim, agora você vai falar o que você falou do André, não sei o que. Aí veio o Andrezinho e falava assim, agora você vai, não sei o que, você vai pagar pelo que você falou, não sei o que. Aí eu lembro que eu só falava assim, é mentira? É mentira. Se for mentira, eu desminto amanhã. É mentira? Se você me provar que é mentira, eu desminto amanhã. Só falava isso. Mas morrendo de medo, claro. Era um monte de homem de preto em volta de mim, assim, me empurrando e puxando meu queixo, assim. Isso dentro da emissora, dentro da emissora, é. Aí acenderam a luz, sei lá, me chamaram para entrar em cena, acabou aquele negócio, e eu entrei, e aí quando acabou o programa, eu fui lá e falei, escuta, tem segurança aqui para quê? Eu estou dentro do meu local de trabalho, veio um cara aqui me agredir, ninguém faz nada, ninguém me defende. Loucura. E tal. E aí foi isso. Aí eles ligaram para a gravadora e eles foram proibidos. A Gazeta proibiu eles de entrarem durante 2 anos na emissora. Eles não podiam entrar lá de jeito nenhum. E eles estavam no auge, né? Olha. Teve aquela história, não teve uma história que um bateu numa mulher, teve também que também a gente tinha feito matéria, tudo. Enfim, foi isso. Aí, quando um dia eu estou na Parada Gay de Madureira, e aí com o David Brasil. E aí vem um rapaz negro, grandão assim, chega perto de mim e fala assim, ai, bicha, preciso te pedir desculpas. Aí eu falei assim, eu sou o Roberto não sei o quê, eu sou segurança do molejo, fui eu que fiquei te botando na parede, não sei o quê, mas pedi perdão, mas é que era meu trabalho, você me desculpa, não sei o quê. Aí eu achei engraçadíssimo, né? Porque era o cara, quer dizer, ele era um dos seguranças lá do molejo, mas no escuro eu nem sabia, né? Ele que veio e se desculpou comigo e tal. Eu sou seu fã, gosto tanto de você, que não sei o quê. Mas eu tive que fazer aquilo porque eles me obrigaram, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, já passou, já está tudo certo. Então, essas coisas, são histórias, né, da televisão brasileira. Quantas histórias. Agora, Leão Lobo no TV Fama, junto com Nelson Rubens, Flávia Noronha. Adoro. Programa que tem história. Queria começar contigo, não começou, mas a vida tem isso. Agora você está no seu melhor momento. Tô adorando fazer TV Fama. Adoro agora que a família, né, da Levo assumiu a emissora. Acho que tem grandes perspectivas e tal, né? Porque mudou, né? O jeito de encarar a emissora e tal. Então eu espero que venham só coisas boas. Eu estou adoro estar com o Nelson, estar com a Flavinha. Flavinha é um encanto, né? Uma pessoa. Nelson é uma figura, né? Daquele jeitão dele que a gente conhece, é impressionante. Nossa, Leão, tenho tantas coisas para conversar contigo. Deixa eu mandar um beijo para o Renato Pinhatti, que é o nosso diretor maravilhoso, que é um querido, viu? Maravilhoso. Viu? Muito legal. Chegamos ao final, gente. Passa tão rápido. Tantas coisas que eu queria conversar ainda com o Leão Lobo. Coisas mais recentes, coisas legais. Mas o tempo, né? É uma loucura. Veio outra vez. Vamos marcar. Eu falo muito, né? Ó, presente a caneca da Show Canecas, personalizada do Intervenção. Que linda. Presentão. Para lembrar sempre desse momento, né? Você faz parte da minha história e agora faz parte aí também desse momento do Intervenção Podcast, a extensão do Intervenção que tá bombando, tá obrigado, super legal. Lindo. Eu super agradeço. E vou lá na Pizza Pan, hein? Vai, experimenta, porque a Super Pizza Pan é diferenciada, tá?
tem sabores bem deliciosos. E eu vou dar uma dica, hein? Gosta de pizza doce? Não posso, né? Que eu sou diabético. Preciso fazer uma pizza diet. É verdade, ó. Galera da Super Pizza Pan. Uma pizza diet, hein? Mas deve ser maravilhosa. Mas meu afilhado, minha filha adoram. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Mas pizza doce, eu adoro a torta de limão, porque é única. Só eles têm. Nossa. E assim, tem gente que fala, não, torta de limão não deve ser boa. Meu amigo, é boa deliciosa. Minha mãe fazia uma torta de limão. Nossa. A minha sogra faz. Só a dela é boa, mas agora, desculpa, sogra, Pizza Pan, boa também. Ai, meu Deus, e a gente tá aqui, diretamente, no topo, no alto, no prédio da Barra Funda, aqui na Pico Estúdio. Então, olha só, vai até o Instagram, aí ó, o QR Code tá aparecendo aí. Venha fazer seu podcast aqui, fazer vídeo promocional, né? Ensaio fotográfico, bastidores do ensaio fotográfico, vários outros tipos de vídeos e foto também aqui no Estúdio Pico. Você consegue fazer a preços acessíveis e bom demais. Esse cenário aqui é 360. Você molda do jeito que você quiser, como quiser. E a galera, ó, profissa demais. Leão, querido. Prazer, hein? Obrigado mais uma vez, sempre, viu? Esse amigo de verdade, viu? Beijos, dignidade, já. E não perca! Próxima semana, mais um famoso aqui no Intervenção Podcast, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Não perca! Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá aquele like que ajuda muito e também assistir os próximos vídeos do canal. Até o próximo Intervenção Podcast!